Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos que nos assistem, neste momento, nesses vídeos. Seja você de todo o Brasil, seja você de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam, obrigado pelas ajudas de vocês, pela nossa família, em prol do trabalho. E eu quero agradecer também a todos vocês que nos assistem, que usam nossas mensagens, nossos vídeos para fazer uma reflexão, desta realidade. Então nós fazemos esse trabalho e nos sentimos muito lisonjeados por ter vocês nos assistindo. Mas, pessoal, eu quero fazer um vídeo hoje, um vídeo um tanto quanto sempre todos os meus vídeos são sérios, mas esse é mais sério ainda. Mediante a tudo que tem acontecido nas esferas astrais, e repercute na 3D. Eu classifico hoje, os dias de hoje, como que eu posso dizer, como os dias de Noé. Estamos nos dias de Noé. Se você não sabe quem é Noé, tem a história bíblica, de Noé, que foi avisado por Deus que Deus estava preparando o fim da humanidade, que Deus estava já programando o fim da humanidade e que Moisés deveria alertar as pessoas para que as pessoas mudassem, para que as pessoas, de uma certa forma, elas mudassem seus pensamentos e seus comportamentos, mas dentro da Bíblia temos um contexto bíblico que faz referência à adoração e à submissão a um Deus, e do mundo invisível, que estava ordenando a Noé que construísse uma arca. Que ele construísse uma arca. Pois o fim estava próximo. E as pessoas na história, quando Noé conversava com elas, as pessoas riam, desdenhavam, faziam que, tipo, na história bíblica, que, isso não vai acontecer. Isso, você é louco. Você é um louco. Não, nós não vamos mudar, nós não vamos parar porque você quer. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos seguir normalmente. Você é um louco. Você mente. Lá vem você com suas teorias da conspiração. Você é um esquizofrênico. Você é um surtado. E por aí vai. Mas mesmo assim, na história bíblica, Noé insistia. Ele insistia e ele insistia para que as pessoas mudassem. Porque elas poderiam ser, entre aspas, salvas. Mas as pessoas desdenhavam. O ridicularizava. Falava que ele era louco. Às vezes, as pessoas até planejavam se atentar contra ele. E todos comiam, todos bebiam, todos casavam e se davam em casamentos, todos festejavam, todos seguiam. Até que
Naquele momento, o dilúvio veio e todos morreram afogados. E todos morreram afogados. E aí eu digo para vocês que me ouvem, dentro de vocês, dentro do seu ser, já construíram suas arcas, já construíram suas arcas. Por que eu estou fazendo essa analogia? O porquê? Porque eu digo para vocês que eu vejo as pessoas hoje, em escala global, se comportando como as pessoas se comportavam no relato dito da história bíblica. Verdade. Para vocês terem uma ideia, esse coronavírus ele está mutando. Ele está mutando. Isso é verdade. Fontes astrais. Ele está mutando. E ele vem para arrebentar a humanidade. Para, de uma certa forma, reduzi-la a um nível inimaginável até hoje. Nós estamos realmente no fim. Eu sei que vocês estão sentindo isso. Eu sei que vocês estão sentindo que o mundo se aproxima do que nós chamamos do fim. Vocês sabem disso. Não adianta a gente às vezes tentar aliviar ou fazer digamos, a vida de vocês um pouco mais leve. Mas nós já estamos encaminhando para o fim. Esse coronavírus é só um princípio que vai fazer um grande estrago, imenso, gigantesco. No Brasil ainda nem começou, estamos no playground, nos divertindo ainda. Para vocês terem uma ideia, a China, que mentiu em todos os seus dados, porque a China é um dos lugares nessa terra mais desonesto que existe, um dos lugares onde poderíamos dizer que em matéria de moralidade quase não existe nada na China. Tanto que vocês veem que a China pirateia tudo o que é feito, né? Você que é empresário, cria um produto, se esforce, elabore, crie uma marca, rale, faça ela ser bastante popular e você pode ter certeza, os chineses vão copiar e fazer uma cópia falsificada do seu produto para eles venderem e ganharem dinheiro. Roubando de você. Um dos lugares mais sem moralidade e desonesto desse planeta é a China. Às vezes eu apedrejo muito o brasileiro, né? Brasileiro, jeitinho brasileiro. Brasileiro é até gente boa. A China é 1000 vezes pior o comportamento deles. Tanto que basta você ver que eles copiam, falsificam tudo o que existe no mundo. Então, se você, de uma certa forma, criar algo e for bem sucedido, os chineses vão copiar, vão falsificar o que você criou e ganhar dinheiro em cima daquilo que você lutou para ter. Daí você vê a índole e você vê, de uma certa forma, a moralidade dos chineses e da China. E a China é um lugar extremamente desleal em tudo. Ela é um país com conceitos desleais. Desleais. Não tem ética nenhuma na China. Tanto que, igual eu disse para vocês, quem são os falsificadores do planeta? Quem são os falsificadores de tudo que é do planeta? Os chineses. Eles são os que falsificam.
O nível de desonestidade é uma coisa gigantesca na China. Esses dados do coronavírus na China são totalmente mentirosos. Eles omitiram os dados. A China foi devastada. Em boa parte. Todos os relatórios da China são maquiados. São maquiados. Que até colocar fogo em gente viva eles estavam fazendo. Então, onde eu digo para você que a China quis meio que sair por cima. Sabe quando você leva 90% de prejuízo e você fala que só levou 10% e mente para os outros, mas você é tão bloqueado, você é tão fechado que os outros não têm como constatar aquilo que você fala porque você é fechado demais, mas você leva um prejuízo de 90% e fala que foi só 10%. É o que aconteceu em relação ao coronavírus na China. Eles amenizaram demais. Então, onde eu falo para vocês, né? As coisas estão muito complicadas. Porque algum grupo do plano astral, que não são os maiores, estão mutando, fazendo com que esse vírus mute. Vacina? Eu não creio que existirá uma vacina contra ele. O Brasil está mentindo nos dados. O Brasil, assim como a China, também está mentindo nos dados. Os Estados Unidos estão mentindo nos dados. Vocês sabiam que o governo americano, com as suas megas empresas americanas, sabendo do colapso financeiro, eles já demoraram a tomar, digamos, atitudes, porque eles lá estavam vendendo ações, eles estavam amenizando o prejuízo deles, as empresas americanas estavam trabalhando, empresários, eles estavam demorando, digamos, entre aspas, a tomar uma atitude, porque eles estavam vendendo suas ações para não perder dinheiro. Porque quando os Estados Unidos anuncia, entra-se o colapso financeiro, a instabilidade financeira. E isso é um prelúdio. O que é um prelúdio? Prelúdio é uma preparação inicial para algo maior que está por vir, ou uma apresentação maior. E isso é um prelúdio para quebrar definitivamente o sistema monetário mundial. Aí não vai ter circuit breaker, não. Aí, digamos, vão realmente quebrar de uma vez por todas as bolsas de valores em escala mundial. E por que eu falo sobre como nos dias de Noé? Porque eu fico vendo as pessoas se comportando como na época de Noé. Para vocês terem uma ideia, hoje, domingo, as pessoas estão almoçando em família. É filhos que estão indo visitar os pais. Filhos esses que podem estar levando à morte aos seus pais. São pais que estão indo visitar filhos. Irmãos se reunindo com os pais em almoço de família. Pessoas andando, passeando. Para vocês terem uma ideia, em Recife, mostrou-se uma denúncia do shopping. Os shoppings, eles praticamente estão fechados. Para vocês terem uma ideia, em Uberlândia, fechou-se os shops e o comércio de Uberlândia, tirando os serviços essenciais, não podem funcionar. Não podem funcionar. Mas lá em Recife, que é onde estão denunciando, eu vi um vídeo denúncia, o shopping, sabendo que iria ficar fechado por um decreto,
Não sei se isso é verdade, mas tem vídeos rolando, né? O que acontece? O shopping resolveu fazer uma liquidação gigantesca. Tipo assim, tudo no shopping pela metade do preço. E tinha gente com máscara. Tinha pais levando crianças, avós levando netos, casais. Tinha gente usando, né, máscara. Gente, o shopping tava um formigueiro, parecendo Black Friday, quando tem aquelas promoções. Cara, será que o povo é tão idiota assim? Que se eles pegarem essa doença, é uma gripe, mas ela está mutando. Eu falei que ia mutar, ela está mutando. E aquilo que você tiver como, digamos, uma predisposição ou de falha genética ou enfermidade, ela vai trabalhar em cima e vai estourar o seu corpo. Se você é asmático, ele vai tentar, esse vírus vai tentar destruir os seus pulmões. Se você é diabético, ele vai trabalhar em cima para te destruir, em cima da diabetes. Se você tem hipertenso e tem pressão alta, ele vai trabalhar para te destruir nesse problema. Se você tem problemas, seja onde quer no coração, ele vai trabalhar. É um vírus que ele sonda o seu corpo. É um vírus inteligente. Ele sonda o seu corpo, e aonde ele vê que é o lugar mais crítico, ele se aloja e trabalhará ali, e ele vai destruir o seu corpo. A não ser que o seu corpo, se você tem uma saúde 100%, que aí ele vai trabalhar diferente. Mas a maioria do brasileiro é quase tudo doente. Sempre as pessoas, pela alimentação com que esses governos vêm dando às indústrias, os enlatados, os industriais, tudo que a gente adquire já vem sabotando os nossos corpos há muitos anos. Os nossos corpos, eles eram muito resistentes, muito resistentes, mas com a industrialização e toda a química inserida, nossos corpos foram passando a perder o quê? A perder a sua resistência. E assim, quando nós nascemos, somos vacinados, essas vacinas, elas vão o quê? Elas vão minando a resistência do nosso corpo. Elas melhoram uma coisa, mas elas colocam em deficiência outras coisas. E com o passar do tempo, nós ficamos totalmente com corpos fracos. E aí o que acontece? O que acontece? Eles soltam um vírus inteligente, que a princípio, para muitos não vai passar de uma gripe, mas para outros, ele vai trabalhar no seu corpo, fazendo um escaneamento, um scanner no seu corpo, e o teu corpo já não tem mais as proteções e as resistências que teve outrora, e ele vai trabalhar em cima desse ponto e vai levar você à morte. É um vírus inteligente e não tem vacina, não tem medicamento, eles nem sabem como que funciona esse vírus ainda. Não existe nenhum medicamento, nenhuma vacina prevista para isso. Se você for ver os infectologistas, esse pessoal, esses cientistas, eles falam que não tem previsão. Não tem previsão. Não é assim, vamos unir todo mundo e fazer o vírus. A não ser que quem criou o vírus, que já tem um antídoto, todo vírus criado possui um antídoto. Espalhe. Mas parece que quem criou o vírus, a mando de alguém, não quer que haja antídoto. Porque querem fazer uma limpeza. Querem fazer uma limpeza. E eu digo para vocês, apenas começou. Apenas começou. É o começo. E o Brasil vai amargar por ter um comportamento, estou falando de Brasil, como quem? Como as pessoas nos dias de Noé. Na história bíblica. Sim. Por quê?
As pessoas não estão respeitando nada. Se eles falam fique em casa, confine. Fique confinado, fique confinado. Para, por enquanto, ter um controle a mais dessa, digamos, contaminação. Porque na realidade os governos, como o Brasil, não sabem de nada. Eles vão tentar ajudar a população, mas não sabem de nada, não tem recurso, não tem dinheiro. Países como os Estados Unidos sabem, como a Inglaterra foi uma das últimas a tomar atitude. Para vocês começarem a pensar, vocês vão analisar que países como os Estados Unidos e a Inglaterra, muito modernos, desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, foram dos últimos a tomar atitude, porque estavam desdenhando do tal do vírus. Por que eles estavam desdenhando? Porque no underground ou no submundo eles estavam vendendo ações, eles estavam, digamos, trabalhando para não ter prejuízo nas bolsas. Porque depois o prejuízo viria para os outros. Então, Estados Unidos, Inglaterra possuem mais ou menos o mesmo tipo de comportamento e pensamento. Então, eles estavam meio que, não é bem assim, porque lá os grandões estavam amenizando seus prejuízos pelo que viria e estaria acontecendo. Então, nós estamos numa pandemia de um vírus que para muitos não passará de uma gripe, mas para outros é a condenação de morte, infelizmente. E eu me incluo nesse grupo de risco, porque o meu corpo biológico ele possui um grande problema de asma. Eu já dei 6 pneumonias. Eu tenho um problema com asma. Eu tenho bronquite asmática desde criança. O Michael também possui bronquite asmática. E uma coisa que eu conversei com o Axel essa noite. Eu conversei com o Axel essa noite, o reptiliano. E eu já conversei até com a Fabiana. Às vezes eu não passo desse ano. E nem o Michael. Mediante que o Michael fez uma declaração há uns tempos atrás que deixou a sua mãe muito chateada, muito em pânico, quando disseram para ele que ele estava próximo de morrer. Se vocês ouviram os relatos do Michael, o Michael relata isso, deixou a mãe dele extremamente chateada. Isso foi antes do tal do coronavírus. E numa outra experiência, o Axel disse para o Michael que ele teria que ser muito forte mesmo, por esse ano. E uma outra coisa também, Jeová retirou de mim qualquer tipo de ajuda ou assistência no meu corpo biológico feita por qualquer extraterrestre. Então eu não posso ser curado por nada a não ser medicamentos da terceira dimensão. Então eu digo para vocês que, digamos assim, eu faço parte do grupo de risco. E posso, talvez, nem estar aqui, talvez, até o final do ano. Mas as medidas necessárias a gente toma. E eu fico vendo as pessoas não levando isso a sério. Não levando isso a sério. Para vocês terem uma ideia, conversando essa noite com o Axel, ele foi muito claro para mim quando eu disse: Axel, existe uma grande possibilidade de eu ir embora. Não existe, ele disse. Se você contrair esse vírus, 90% é que você vai embora. E você sabe disso. Para vocês terem uma noção da gravidade que é tudo isso. Tanto que eu não posso ter a ajuda dos Colups. Ninguém mais pode modificar o meu corpo. E eu fico vendo as pessoas
tendo um comportamento, né? Um comportamento tão irresponsável. Ontem as pessoas fazendo churrasco, os vizinhos, punhado de carro parado na rua, parentes visitando parentes, almoços em famílias, fazendo churrasco. Estava lotado na minha cidade. Enquanto o centro da cidade ele estava vazio, os bairros, o povo acha que é feriado. Eles estão achando que é algum tipo de feriado prolongado e as pessoas todas fazendo churrasco, as pessoas fazendo festa, as pessoas almoçando em família, filho visitando mamãe e papai, papai visitando os filhos, irmãos visitando irmãos. As pessoas vão pagar um alto preço por serem iguais às pessoas no dia de Noé. Elas vão pagar um grande preço. Então as coisas elas vão continuando a progredir até o que? Até tudo acabar. E é onde eu falo para vocês acham, ou melhor dizendo, para vocês terem uma ideia, todos os planos que eu tinha, todas as minhas metas que eu tinha, todos os objetivos que eu tinha foram cancelados temporariamente. Ou às vezes nunca nem vão acontecer. Porque às vezes nem aqui eu vou estar mais. Para vocês terem uma ideia que a coisa é séria. Então tudo que eu planejava para daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos, ficou tudo no escuro, sem definição. Para vocês terem uma ideia, as pessoas, elas se estão se comportando, e isso eu falo no mundo, como as pessoas nos dias de Noé. As pessoas acham que quarentena é um feriado prolongado, onde as famílias têm que matar a saudade, uns ver uns aos outros, né? Fazer churrasco, almoço. Vocês vão ver o quão isso vai cobrar das pessoas, esse tipo de atitude e comportamento. Eu estou confinado em casa, assim como o Maico está confinado em casa. Para vocês terem uma ideia, quando precisa-se de algo, quem vai é a Fabiana, que vai fazer. O Maico está mais confinado do que tudo, e se for preciso, esse ano ele não volta mais para a escola. Conforme for o caminhar, o desenrolar da situação. Mas possivelmente nós não o permitiremos mais ir para a escola esse ano. Mesmo que as aulas voltem. Um ano de escolar perdido não é nada perante perder a própria vida. Então, onde eu falo para vocês, se eu pergunto para vocês, você já construiu a sua arca? O que é a sua arca? Dentro de você, você está preparado para voltar para casa se você for chamado ao desencarne? As televisões, os governos estão ocultando, mentindo as informações. Porque nenhum governo quer mostrar que está em maus bocados, embora todos veem que estão, mas nenhum governo quer mostrar que está em maus bocados. Então, onde eu falo para vocês, e dentro de vocês, e a alma, o espírito, como vocês estão? A mágoa, a angústia, a raiva,
os sentimentos negativos por outras pessoas, estão eliminando isso, estão desapegando das suas coisas materiais, de uma forma a entender que isso não lhe pertence, embora esteja em suas mãos, mas não é seu. Nem a vida é sua, pois quem determina o seu destino são seres do mundo invisível. E eu fico vendo, né, o quão as pessoas são como as pessoas nos dias de Noé. A humanidade sempre. Assim era se relatado na história de Noé. Pois eu afirmo para vocês que eles já ligaram a máquina para o reset. Não é só uma ameaça, uma suposição. Eles já ligaram a máquina para resetar a humanidade. Isso já foi acionado. Temos esse coronavírus e ele está mutando. Ele está mutando. E o que acontece? Vocês vão ver o que virá pior depois. O pior sempre estará por vir. Eu disse para vocês no começo do ano que 2020 seria o ano. Muitos se libertariam e outros se perderiam. Lembram disso? Lembram quando eu disse que no começo do ano que 2020 seria o ano marcado, seria o ano da história da Terra, onde muitos teriam sua ascensão pessoal particular e outros teriam suas ruínas. Eu falei isso em janeiro. Se não me engano, tem um vídeo no dia 1º de janeiro, onde eu falei, 2020 vai ser um ano muito complicado. Está sendo. E está sendo. E eu digo para vocês que as coisas estão só no começo desse ano. Coisas muito pesadas virão em 2020. Eu nunca tinha predito nada antes. Desde 2016, eu nunca fui de citar qualquer data, a não ser de 2032, que era uma projeção, uma experiência minha, mas eu nunca afirmei data. E em janeiro, no começo de janeiro, eu afirmei que 2020 era um ano muito forte para todos os lados, até os dominadores. É um ano para eles forte. Então, o que eu falo para vocês? Não é momento de nós termos medo e aflição. É um momento de nós trabalharmos mais o nosso espiritual, trabalharmos o desapego da terra, trabalharmos o desapego de tudo que existe dentro dessa terra, entrarmos no estado de neutralidade para que nós possamos ter paz. Eu estou falando isso como um amigo, um irmão cósmico. Porque eu digo para vocês, porque se por acaso vocês desencarnarem esse ano, vocês tenham paz. Paz, força e equilíbrio que estejam dentro, tá? Que eu posso dizer para vocês da lucidez, do desapego da terra, da neutralidade religiosa, para que vocês consigam ir embora para casa. Para que vocês consigam ir embora para casa. Porque eles vão forçar cada vez mais e mais e mais. O mundo viverá apenas na beira do caos de agora em diante. Então façam suas meditações,
Construam a arca interna dentro de vocês. Construam a arca interna dentro de vocês. É sério. Construam essa arca dentro de vocês. Como eu tenho explicado, né, sobre o despertar de consciência cósmica, onde eu tenho trazido para todos vocês muitos pontos, muitas reflexões, para que vocês possam ir embora para a casa de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas ainda nem começou o caos. Para vocês terem uma ideia, muito em breve poderá vir a lei marcial. A lei marcial tão dita e proclamada há tantas décadas por tantas religiões, por tantos lugares, pessoas predizendo, pode vir a lei marcial. Então você tem que estar forte, preparado. Se você tiver filhos, até estar preparado para o desencarne deles, ou dos seus pais, dos seus tios, pessoas próximas, irmãos, e mais do que tudo, estar preparado para o seu desencarne e para ir embora. A festa está começando. Então, né, uma pessoa colocou a quarentena é um teste para a lei marcial, já é um ensaio. Sabiam que a quarentena é um ensaio para a lei marcial? Para a lei marcial. Se você não sabe o que é lei marcial, pesquisa. É algo muito ruim. Então, realmente, eles estão já botando em prática. E colocaram um vírus muito misterioso, que não tem cura e não possui de forma alguma ainda qualquer tipo de projeção de uma vacina contra ele. Mesmo porque não é do interesse deles terem essa vacina agora. Deles quem? Quem criou o vírus. Então, onde eu falo para vocês, é um momento de dificuldade, é um momento que as pessoas têm que se resguardar ao máximo para ter uma chance. Caso o contrário, vocês vão ver muita agonia e sofrimento. E isso é apenas o caos, o começo do caos. Nós estamos no começo do caos. Nós estamos no processo inicial de redução da humanidade. Primeiro você reduz a humanidade, depois você a extermina de uma vez. Essa primeira redução da humanidade é para que Jeová absorva essas energias. Eles estão no momento de ir embora, de acabar com isso daqui. Eles estão no momento de ir embora. Eles estão fazendo os preparativos finais para irem embora. Porque, como eu disse para vocês, eles não contam com a vitória. É 50-50% para ambos os lados. Porque se os Greys conseguirem nos, entre aspas, teletransportar para a nova Terra, para eles é lucro. Mas eles contam também que não possa acontecer. E eles prevendo que isso não vai acontecer e que para eles, dentro dos dados deles, as tecnologias deles, os poderes deles, eles sabem que isso não será possível ou não será viável, eles exterminam tudo. Então, o primeiro processo da redução populacional é justamente um preparativo, absorção de energia, eles estão se energizando. E quando isso, se por acaso, digamos, eles perceberem que não é viável,
Simplesmente eles destroem tudo e vão embora. Então, onde eu falo para vocês como está a sua arca. Você está preparando a sua arca em meio a um dilúvio de energias e, digamos, sensações que venham a nos atacar? Então eu digo para vocês, é nessas horas que vocês precisam se conectar com as estrelas. Se conectar com as estrelas. Porque aqueles que estiverem conectados com as estrelas voltarão para casa. E aqueles que não estiverem serão tragados, absorvidos, afogarão-se como as pessoas na época de Noé afogaram nas águas, as pessoas afogarão no dito energético. Então eu faço esse vídeo para vocês terem uma reflexão, para vocês pensarem. A coisa é séria. Para muitos, é apenas uma gripe, mas para muitos isso irá como um buscador, um localizador, buscar o seu ponto fraco biológico e vai te exterminar. E quem criou esse vídeo sabia que o mundo não... Quem criou esse vírus sabia que o mundo não estava preparado para lidar com ele. Então, pessoal, fiquem em casa, se isolem, façam as quarentenas pedidas. Porque, na realidade, você ainda pode ter uma chance de prolongar a sua vida. E com isso você ter mais tempo para, de uma certa forma, meditar, se conectar com a sua trindade cósmica, para você ajudar o seu eu maior, para você voltar para casa. Levem a sério. Não sejam imprudentes como as pessoas foram nos dias de Noé. O pior está por vir, sempre agora o pior estará por vir, mas devemos ser fortes, fortes e fortes. Tá certo? Fiquem em casa, fiquem de quarentena, não se exponham. Cuide de você e do que as pessoas que você ama, que está dentro da sua casa. Esse vírus, ele está mudando, ele está mutando. Eles não estão conseguindo entender o que é isso. Porque a origem desse vírus é uma coisa alienígena, que foi dada aos Estados Unidos. E vocês sabem, o resto eu já falei. Muita paz e muita luz, meditação. Cuidem, criem a sua arca pessoal, para que quando o dilúvio vier, simbolicamente, a sua arca seja forte e você consiga resistir por mais tempo. Lembre-se, quanto mais tempo nós tivermos aqui, mais tempo nós temos para nos preparar para voltar para casa. Tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês. E parem, pense, reflita e analise nos tempos em que nós estamos vivendo. Fiquem todos em paz, pessoal. Tchau, tchau.